Olá pessoal, mais uma aula de trigonometria no triângulo retângulo. Nessa aula 5 a gente dá continuidade ao estudo das consequências das definições de seno, cosseno e tangente. E aí é pedido na questão 7 que nós provemos que a tangente de um ângulo é igual ao seno do ângulo sobre o cosseno do mesmo ângulo. Detalhe, essa relação é conhecida como segunda relação fundamental da trigonometria. Muito bem, para provar que essa igualdade é verdadeira, eu vou usar de mão desse triângulo. E aí a gente vai ver nesse triângulo quem é a tangente de alfa e quem é a razão seno de alfa sobre cosseno de alfa. Ok? Eu vou pegar o primeiro membro, desenvolvo. Vou pegar o segundo membro, desenvolvo. E se a igualdade for verdadeira, eu vou chegar nos mesmos resultados, né? Então vejamos. Tangente de alfa. Lembra quem é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Precisamos aqui destacar o ângulo alfa, tá? Vou destacar esse ângulo aqui. A propósito, foi bom não ter colocado, para deixar bem claro que quando eu me referir a tangente, seno, cosseno ou tangente de um ângulo, nunca vou me referir em um triângulo retângulo ao ângulo 90 graus, ok? Quando estudarmos trigonometria na circunferência, a gente vai trazer significado para seno, cosseno e tangente de 90 graus. Por enquanto, a gente está tratando somente dos ângulos agudos. Então, eu escolhi que o ângulo alfa seja esse ângulo aqui. Poderia ter escolhido de cima aqui também. Não poderia ter escolhido esse, tá? Esse aqui não. Beleza? Então, vamos seguir. Tangente desse ângulo, cateto oposto a esse ângulo sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto a esse ângulo é o B. E quem é o cateto adjacente a esse ângulo? É o C. Não há mais nada a fazer. A tangente de alfa fica então representada assim, B sobre C. Vamos agora para o segundo membro aqui da igualdade, tá? Seno de alfa sobre cosseno de alfa. Vamos lá. Seno de alfa. Aqui está o ângulo alfa. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Vou escrever aqui, tá? Cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno, já aproveitar e escrever também, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E agora, vamos fazer as devidas substituições. Seno de alfa, cateto oposto ao ângulo alfa, B, sobre a hipotenusa, A. Beleza? Já o cateto adjacente ao ângulo alfa é C, sobre a hipotenusa, A. Beleza? Cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Como é que se resolve uma fração de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. C sobre A vai ficar A sobre C. Aqui eu vou poder simplificar esse A com esse A e vai sobrar em cima o B e embaixo C, que é exatamente a mesma resposta, tá? Eles são iguais. Ou seja, a gente pode afirmar então que a tangente de alfa é igual ao seno de alfa sobre o cosseno de alfa, como queríamos demonstrar. Gente, qualquer dúvida, posta aí nos comentários, tá certo? Tangente de alfa é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Ah, professor, então a tangente pode ser pensada de duas maneiras. A tangente pode ser pensada como cateto oposto sobre cateto adjacente ou seno sobre cosseno. Você está certo? Muito bem. Tá? Você pode pensar a tangente tanto como a razão entre os dois catetos, na ordem oposto sobre adjacente, ou ainda a tangente é a razão entre seno e cosseno. Bom, diante disto, eu peguei a questão 22, estava lá no final do nosso material, trouxe para cá, tá? E aí a gente já vai resolver essa questão 22 aqui. Ela diz assim, em um triângulo retângulo, sabendo que o cosseno de um ângulo é 1/4,
qual o valor da tangente desse ângulo? Ora, vejamos. Nós conhecemos até então, além das razões trigonométricas, né? A gente conhece a relação fundamental, ó, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. E também conhecemos a segunda relação fundamental, que diz que a tangente de um ângulo é o seno, é a razão entre o seno desse ângulo sobre o cosseno desse ângulo. Pois bem, gente, só para reforçar que nós já temos a resposta, e aí eu vou convidar você a dar uma pausa para que você tente resolver sozinho. Observa, no enunciado, ele não já me deu o valor do cosseno do ângulo? Então, a gente já sabe o valor desse cosseno, tá? Você vai pegar esse valor 1/4, vai levar ao quadrado. Beleza? Já sabemos o valor do cosseno, aí é só elevar ao quadrado em seguida. Depois você passa para o outro lado, né? Subtrai nos dois membros, enfim, o valor correspondente, faz a subtração, depois é só extrair a raiz quadrada. Em outras palavras, dado o cosseno, aqui nessa fórmula você vai encontrar o seno. Tendo o seno e o cosseno, substitui aqui e encontra a tangente. Beleza? Então mãos à obra. Se quiser dar uma pausa no vídeo para tentar. Bom, eu disse assim, ó. Veja se você entendeu exatamente o que eu disse. Pega essa fórmula, a relação fundamental, troca o valor do cosseno por 1/4. Professor, mas esse cosseno está ao quadrado. Ou seja, vai ficar 1/4 ao quadrado. Tá? O cosseno de A é 1/4. Como ele está ao quadrado, então 1/4 ao quadrado. Igual a 1. Aí faz essa continha. Seno ao quadrado de A é igual a 1 menos... Já estou fazendo assim porque aqui vai ficar 1 sobre 16, vai passar para o outro lado, menos 1 sobre 16. Entendeu? 1/4 ao quadrado dá 1 sobre 16, porque 1 ao quadrado dá 1, 4 ao quadrado dá 16. E aí, passando para o outro lado, vai ficar negativo. Faz essa conta. Seno ao quadrado de A vai ser 1 menos 1/16. Isso é o mesmo que 15 sobre 16. Né? Peraí, professor. Por que? Não entendi. Por que 15 sobre 16? Ô, gente. 1 é o mesmo que 16 sobre 16, certo? Vou repetir aqui o outro. Beleza? Isso aqui é o 1, ó. Sendo que agora, o 1 escrito dessa forma, eu posso aqui juntar os denominadores em um só, já que são iguais. Em cima ficou 16 menos 1, que dá 15. Beleza? Então, 1 menos 1/16 dá 15 sobre 16. Agora, é só a gente extrair a raiz quadrada. E aí ficamos com seno de A igual, a princípio, ó, mais ou menos a raiz quadrada de 15 sobre 16. Por que a princípio? Nessa equação, quando eu faço esse quadrado passar para o outro lado, ele vira raiz, só que nem lá nas equações do segundo grau, fica mais ou menos a raiz, tá? Só com um detalhe, a gente está tratando de um triângulo retângulo. Como é em um triângulo retângulo, esses valores vão ficar sempre positivos, tá certo? A gente vai ver lá quando estudarmos trigonometria na circunferência, que a gente também vai ter valores negativos. Mas pelo fato de ser um triângulo retângulo, ó, como trata-se de um triângulo retângulo, então o seno de A, o seno do ângulo A, vai ser igual a esse valor positivo, tá? A raiz de 15 não é exata, vou repetir, a raiz de 15 mais a raiz de 16 é 4. Então, a gente achou aqui o valor do seno de A. Ixi, professor, mas que valor é esse? Raiz de 15 sobre 4 é um número irracional, pessoal. Não tem problema manter desse jeito. O fato é que, de posse do seno, a gente agora pode substituir aqui, ó, a tangente do ângulo A
vai ser o seno, que é raiz de 15 sobre 4. O seno de A a gente acabou de calcular, raiz de 15 sobre 4, sobre o cosseno do ângulo A, que foi dado no enunciado, 1 sobre 4. Beleza? O seno é raiz de 15 sobre 4, o cosseno 1 sobre 4. Muito bem. Como é que resolve fração de fração? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da de baixo, né? 1 sobre 4 vai ficar 4 sobre 1. Esse 4 dá para cancelar com esse 4. Ficou raiz de 15 sobre 1. Então, a tangente de A é raiz de 15. Raiz de 15 sobre 1 dá raiz de 15. Ok? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Até a nossa próxima aula.